Hello, how are you? Como você está? Tudo bem? Eu sou o Rafa, do curso 123, e aqui nesse vídeo introdutório, não pula ele, assiste até o final comigo. Se você assistir até o final, você vai saber como manusear o seu curso e vai saber o que me fez criar esse curso, qual foi a base que eu coloquei por trás dele, para saber se ele é crível, né? Se tem alguma credibilidade no que eu estou propondo aqui para você. Então eu te falo dos estudos, do que eu estudei, do que eu me preparei para trazer a melhor metodologia que vai te ensinar, né, que vai te fazer aprender inglês e falar inglês, que é o que provavelmente você está buscando. E não somente regras gramaticais, aquela coisa que a gente já está cansado de escolas de inglês. Beleza? Então vamos falar rapidinho sobre o que me fez, o que está por trás desse curso, de parte teórica. O primeiro conceito é o conceito FALE, que eu acabei criando, né, que eu acabo chamando de fala, audição, leitura e escrita. Então o conceito FALE é nada mais nada menos do que as 4 habilidades linguísticas: fala, audição, leitura e escrita. Essas 4 habilidades estão em todos os momentos do nosso curso. Então você não vai ter um exercício que vá praticar, um módulo, que vá praticar somente a fala, ou um que vá trabalhar somente a audição. A gente não acredita em habilidades separadas. Tudo isso tem que funcionar junto. A língua é rica dessa forma, com as 4 habilidades funcionando juntas. E essas 4 habilidades devem trabalhar com um propósito comunicativo. Então nós utilizamos a fala, a audição, a leitura e a escrita para quê? Para nos comunicar. Esse é o propósito da língua. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Então é por isso que nós trabalhamos também com a abordagem comunicativa. A abordagem comunicativa acredita na construção de vocabulário, de gramática, de habilidades, competências linguísticas para que você consiga se comunicar. Certo? E cuidado que aqui é diferente de conversação pura. Aquela conversação onde você muitas vezes não tem uma construção, não tem uma preparação e você simplesmente bate papo sobre um determinado assunto sem construção de vocabulário, de gramática, de treino do seu ouvido, nada. Simplesmente você bate papo e aí é onde essas aulas de conversação acabam não funcionando. Então aqui a gente trabalha a comunicação. É um pouquinho diferente, há uma construção por trás. Beleza? Pós-método, depois que a gente fala da abordagem comunicativa, nós vamos para o pós-método. Pós-método é o quê? É uma abordagem que veio um pouco depois de todos os métodos que nós já tivemos. O inglês já teve inúmeros métodos de ensino. A gente já teve aquele tradução gramatical, que você pegava o dicionário e ficava só traduzindo, e por meio dessa forma você aprenderia inglês. Né? Eu venho de escola pública e era assim que eu tentava aprender inglês na escola pública. Né? E eu não estou culpando a escola pública, é a questão de a mentalidade da época, a questão dos recursos disponíveis na escola pública. Então era assim que era abordado, né? A gente sabe como funciona. Depois do método gramatical, a gente tem alguns outros métodos que vão surgindo, como o método audiolingual, que é onde você ouve, repete, ouve, repete, ouve, repete, ouve, repete, até que você memoriza. Não é mesmo? Esse método também já foi ultrapassado, porque você não tinha comunicação, não tinha um contexto real de conversa, onde eu bato um papo com você, utilizando o vocabulário e a gramática aprendidos. Era simplesmente uma repetição descontextualizada, então foi perdendo espaço. Depois a gente tem as abordagens comunicativas, que são as mais recentes. Temos outras, ok? Eu não vou falar de todas. Temos a abordagem comunicativa, onde você aprende vocabulário, gramática, mas para se comunicar, que é o que nós utilizamos no nosso método, aqui na nossa abordagem. E, por último, nós temos o pós-método, que surge logo após a abordagem comunicativa. O que é esse pós-método? O nome já diz, ele vem após os métodos que nós tivemos. Então, o pós-método, ele acredita que não existe um método perfeito. Acredita, sim, que existem alunos, diversos tipos de alunos, diversas realidades, cenários. Né? O aluno, ele é realmente singular, né? Ele é único, então você deve pensar esse aluno dessa forma. E é isso que nós vamos fazer aqui na nossa comunidade, com você, eu e você. Você vai fazer o curso, mas juntos, pela comunidade, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Eu vou acompanhar bem de perto, junto com você, pegar na sua mão, entender a sua necessidade, entender a sua realidade, entender o seu contexto, né? O que você busca com o inglês, o seu objetivo, e juntos nós vamos alcançar isso. De uma forma individual, customizada, e não aquela coisa jogada de um método que funcione perfeitamente para todos da mesma forma. A gente não acredita nisso, beleza? O aluno aqui com a gente, linkando a um outro conceito, ele é coautor, ou seja, eu não vou ficar aqui falando inúmeras coisas e você só como ouvinte construindo o seu conhecimento. Não se constrói conhecimento somente como ouvinte. Você vai ter que participar, você vai ser um coautor, você vai construir, você vai ser o autor junto comigo. Eu vou te dando as dicas de como falar e você vai falando daí.
Você vai ver que durante os módulos eu vou falar isso o tempo todo. Você vai construir junto comigo, tá certo? Então é falando que você vai aprender, é escrevendo que você vai aprender, é ouvindo, é praticando, é buscando a definição no dicionário, é pesquisando uma palavra, pesquisando uma foto, tá? Eu vou te dar essas dicas durante os módulos também, mas já estou adiantando aqui. Você vai construir o seu conhecimento. Não é um aluno passivo que você vai ser aqui. Você vai ser um aluno ativo, que vai atuar de forma ativa para aprender mesmo esse idioma, que é o mais importante do mundo, né? Já se tornou uma língua franca, né? Utilizada para entretenimento, para comunicação, para trabalho, para artigos científicos, publicações. Tudo que você tiver interesse hoje, o inglês ele vai abrir as portas para você. Você já provavelmente já sabe de tudo isso. Outra coisa que nós temos aqui é a tecnologia. O nosso material ele é todo tecnológico. Você tem, inclusive, o material impresso e o material interativo. O material interativo é aquele onde você pode fazer até no celular, preenchendo as respostas, digitando no celular, clicando nos alto-falantes lá e ouvindo o áudio no seu próprio celular, do listening, dos exercícios que nós preparamos, né? Então, ele é extremamente tecnológico. Motivação. O meu mestrado em linguística é voltado para a motivação. Então, o tempo todo, eu acredito na motivação como o fator principal para que se aprenda algo. Não só uma língua, mas tudo na vida. Então, se você não estiver motivado, você não vai conseguir aprender. E é por isso que aqui a gente vai trabalhar a motivação o tempo todo. O nosso material é um material que seja prazeroso. A gente traz tweets da realidade, né, de famosos para você acompanhar, músicas para você ouvir e aprender junto com a música, se divertindo. Então não vai ser aquela coisa chata, pode ter certeza disso, tá certo? A gente vai trazer uma metodologia para você que seja prazerosa, que você fique motivado para alcançar o seu objetivo, que é aprender inglês, não é mesmo? Então, se você estiver motivado, fica muito mais fácil aprender. E por último, Cambridge. Cambridge e CFR. Cambridge é a maior universidade hoje do estudo de línguas, especificamente do inglês, no mundo, e ela propõe uma régua que vai dizer as habilidades de cada falante da língua, né? O nível A1, o nível A2, B1, B2, C1 e C2. São os 6 níveis da pessoa que fala uma língua, sendo o abaixo do A1 aquele que não sabe nada. O A1 ele já tem certas competências, o A2 outras competências, e assim nós vamos andando. Então todo o nosso curso foi desenhado pensando nessa régua. Nós temos a credibilidade de Cambridge por trás de todos os nossos exercícios e tudo que nós fizemos aqui no material. Então eu não somente criei tudo isso da minha cabeça, não. Eu tenho um embasamento de uma universidade hoje muito conceituada, beleza? Para você acompanhar durante o nosso curso os nossos 2 níveis, né? Nós temos 2 níveis, o A1 e o A2 no nosso curso. E você vai andar por essa régua de Cambridge enquanto estiver fazendo o curso. Beleza? Agora nós vamos para a parte do como você vai manusear o curso. Deixa eu mostrar aqui para você como você vai manusear o curso. Vou mostrar a imagem que eu preparei sobre isso. Olha só, como você vai manusear. Então, esse é um curso que ele é uma proposta de fluência, de você conseguir se comunicar em todas as situações que você precisar, não de forma extremamente avançada, obviamente a gente não consegue isso em 6 meses, mas você vai conseguir lidar com todas as situações do inglês, certo? De forma fluente. E aqui nós vamos propor em 6 meses. Aí eu calculei mais ou menos 26 semanas. Se nós pensarmos em 6 meses, cada mês com 4 semanas, nós temos 26 semanas. Ou se nós pensarmos no ano, né, com 52 semanas, que um ano costuma ter. Então são 26 semanas de prática ou 6 meses, que vão te levar à fluência. Como são as 2 formas que você pode manusear esse curso? Eu vou te dar 2 opções, opção 1 e opção 2. Você escolhe aquela que é melhor para a sua realidade. Beleza? Vale lembrar que esse curso não deve ser feito em menos de 6 meses. Se você fizer em menos de 6 meses, o resultado dele será comprometido. Nós não fizemos testes com o manuseio do curso em menos tempo. Então, faça em 6 meses, ou você queira fazer um pouco mais do que 6 meses, tudo bem, mas não faça em menos, porque nós não temos resultados comprovados disso. Prática 1, ela então funciona da seguinte forma. 3 vezes por semana. Um módulo com 8 submódulos. Então você vai ver durante o nosso curso que nós temos 24 módulos. O nível 1 tem 12, o nível 2 tem mais 12. Então são 24 módulos no total. A prática 1, você vai fazer um módulo por semana. Um módulo por semana. Certo? Então, teoricamente, você vai terminar em 24 semanas. Ali batendo as 26 semanas. Como seria isso? Dividido em dias. No dia 1, você faria o submódulo 1 e 2, dentro do módulo 1. Está lá, dentro do módulo 1. Dentro do módulo 1 tem quantos?
8 submódulos, né? São 8 capítulos do módulo 1. Você vai fazer no dia 1 os submódulos 1 e 2, capítulo 1 e 2, dentro do módulo 1. Esses capítulos são Aprendendo Palavras e Exemplo Real. Está lá no nome, você vai acompanhar depois no material. No dia 2, você vai fazer os submódulos 3, 4 e 5. Ainda você está dentro do módulo 1. Que aí são esses daqui, juntando palavras para formar sentido, como pronuncio isso e treinando o ouvido. Esses são os 3 submódulos. No dia 3, você vai fazer os submódulos 6, 7 e 8, que são Hora da Leitura, Escrever para Lembrar e Vamos Falar Inglês. Lá no material está o título quando você começa cada submódulo. Hora da Leitura, aí o próximo submódulo. Escrever para Lembrar, próximo submódulo. Vamos Falar Inglês. Então você não vai se perder nesse sentido, tá? Então lembrando que aqui esses 8 submódulos, dia 1, 2 e 3, vão acontecer dentro do módulo 1, do tema 1 do nosso material. Tudo isso vai acontecer no 1. Terminou o módulo 1, terminou a primeira semana, na segunda semana você vai repetir tudo isso daqui, todos esses submódulos, só que dentro do módulo 2. Não é assim? Um módulo por semana? Um módulo por semana, ou seja, 8 submódulos por semana. Vai para a próxima semana? Módulo 2, com os seus respectivos 8 submódulos. Vai para a terceira semana? Módulo 3, com os seus respectivos 8 submódulos. Divididos em dias aqui, como eu coloquei. Essa é a prática 1. 3 vezes por semana você vai estudar inglês. Já a prática 2, para quem prefira estudar todos os dias, a prática 2, como que vai funcionar? Mesmo esquema, um módulo inteiro por semana. Só que aqui são 7 dias na semana que você vai estudar, né? Então, no primeiro dia, você vai estudar o submódulo 1, Aprendendo Palavras. No dia 2, submódulo 2, Exemplo Real. No dia 3, submódulo 3, Juntando Palavras. Submódulo 4 no dia 4, Como pronuncio isso. Dia 5, submódulo 5, Treinando o ouvido. Submódulo 6, que é Hora da Leitura. E depois, no submódulo 7, que é o último dia da semana, você vai fazer dois submódulos. O Escrever para Lembrar e o Vamos Falar Inglês. Certo? Aqui ficou faltando o submódulo 7 e 8, né? Não é só o 7, é o 7 e o 8. Tá, eu esqueci de pôr o 8 aqui, que é o Escrever para Lembrar era o submódulo 7 e o Vamos Falar Inglês é o submódulo 8. Beleza? Então, resumindo, rapidinho assim, de uma forma mais rápida. Prática 1, 3 vezes por semana, um módulo. Esse módulo dividido nesses 3 dias da semana. Prática 2, todos os dias você pratica e esses módulos estão divididos um por dia. Só no último dia que tem 2. E aí, dessa forma, você vai seguindo até terminar os 24 módulos do curso. 24. Todos eles. Terminou, isso vai terminar em um período aí de 24, 25 semanas. Às vezes você não praticou em uma semana, mas a ideia é que a gente termine em 6 meses. Não menos do que isso. Terminou o curso em 6 meses e aí você pode colher os frutos de saber a língua mais falada no mundo, mais importante do mundo hoje. E ter acesso a tudo, né? Como eu disse anteriormente. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fala com a gente na comunidade e agora você está preparado para começar o módulo 1 e entrar nessa aventura comigo, tá certo? Bye, bye!